vocês? Mais um episódio do Papo de Primeiro, podcast da Prefeitura de São Vicente. Fala, Pet. Aqui já virou tradição. Se não tivesse cumprimento, o programa não rende, não entendeu? Rende. E não vamos inovar. O papo vai ter muita inovação, vai ter muito planejamento, mas isso aqui a gente vai manter a tradição. Sempre, certo? Sempre. Com quem que a gente vai falar hoje, Pet? Hoje a gente está aqui com a Thalita. Meu trocadilho. Tem que ter, é marca registrada. Estamos aqui com a Thalita Corrêa, a nossa secretária de Planejamento e Governança de São Vicente. Tudo bem, Thalita? Seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui para falar dos nossos projetos. Obrigada. Mais uma estreante no Papo de Primeira, né? Pois é. E estamos recebendo também a Maíra Cunha, que é assessora de Planejamento e Modernização. Tudo bem, Maíra? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada por receber a gente aí. Bem-vinda. E vamos, primeira coisa, assim, acho que tem muita gente que deve perguntar. A sigla é CEPLAG, né? Isso. O que faz a Secretaria de Planejamento e Governança? É isso? Acertei, né? Não errei. O que faz a Secretaria de Planejamento e Governança? Vamos lá. Planejamento e governança, né? São duas frentes de trabalho que a gente se organiza. O planejamento nada mais é do que assim, olhar a cidade, olhar os recursos que a gente tem, ver quais são os programas prioritários do prefeito e encaixar dentro de uma peça orçamentária, que a gente chama, né, que é esse documento que norteia o planejamento das cidades, o recurso de acordo com o que precisa ser feito na cidade dentro de um período de tempo programado. Então, planejamento é isso, assim, é ver o que tem, o que é prioridade e como que isso vai se desdobrar ao longo dos anos, né? Então, tem o PPA, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Que isso a gente coordena esse processo junto com a Secretaria da Fazenda e organiza o planejamento de todas as outras secretarias. E aí, junto com o planejamento, é importante também todo o monitoramento e acompanhamento das ações, né? Então, ver se as metas, os indicadores estão sendo alcançados, o que não está sendo alcançado, o que vai precisar, às vezes, fazer uma modificação no meio do caminho, o que precisa, às vezes, alguma coisa que está travada e precisa avançar. Então, a gente vai fazendo todo esse acompanhamento das políticas prioritárias do governo, né, do prefeito. Então, em termos de planejamento, basicamente é isso. E aí, em termos de governança, a governança acompanha muito isso, né, que é ter esse olhar transversal, ver como que essas políticas conseguem ter um melhor impacto nas coisas. E aí, dando um suporte ali para o prefeito junto com as áreas, para que as coisas acabem acontecendo dentro da expectativa que a gente tem, né. Então, o olhar de planejamento é esse. Junto tem o outro planejamento, que é o que a gente está trazendo como inovação também, que é olhar para fora da caixinha, né? Então, os municípios estão muito acostumados a olhar ali aquele período de mandato, mas a gente entendendo a complexidade de São Vicente, a gente trouxe uma proposta de olhar para além desse período, que é quando a gente for falar do plano dos 500 anos. Mas em termos de planejamento e governança, essa é a nossa competência institucional, né? E aí isso acaba estando muito associado também com a modernização da gestão, com a profissionalização da gestão pública, que traz os aspectos de inovação, de capacitação, então isso acaba estando associado com o planejamento quando a gente pensa São Vicente que a gente quer para o médio e longo prazo. Então é isso, resumidamente. Esse pensar fora da caixinha passa muito pelo projeto que foi um baita sucesso agora recentemente, que teve a premiação, que foi o Inova São Vicente. Né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi idealizado esse projeto, né? E qual que é a pegada dele, assim, qual que é o objetivo? Tá. Bom, a ideia inicialmente partiu de um professor nosso, né? Que é o professor Fernando Coelho, que foi um apoiador do projeto, que quando eu estava contando para ele, que eu via muitas ideias legais acontecendo, muitas coisas sendo feitas na ponta pelos nossos servidores, mas que aquilo não tinha visibilidade. A gente não estava com uma capacidade de olhar, organizar e disseminar projetos muito legais que estavam acontecendo. E aí veio a ideia da gente fazer então um concurso para conseguir colocar um holofote em cima desses projetos e, enfim, valorizar os servidores que estivessem à frente disso e promover também uma lógica de que isso se tornasse rotina. Que elegância, hein? Muito chique. Foi uma noite muito, muito gostosa, né, Thalita? E assim, a gente teve um feedback muito legal de alguns servidores que... Imediato, né? Imediato. Muito legal. Que o sentimento que eu acho que foi muito compartilhado é daquele assim, caramba, eu achava que a minha ideia era, não vou usar a palavra aqui, mas, né, macaca.
né? E aí o pessoal saiu daí com muito mais coragem de expor as suas ideias, né? Então, assim, é aquela questão de se auto-sabotar às vezes, né? O servidor tem a ideia, mas engaveta ali, não toca para frente, às vezes por uma vergonha, por achar que aquilo lá não, né, não vai ter um apoio da gestão e não é bem assim, né? Mais ou menos isso. E a inovação está muito associada com isso, assim, ser coisas simples, mas que geram um impacto. Então, às vezes, aquilo não é de outro mundo, né? Não criou a roda. Mas, só o fato de você ter implementado, alcançado o impacto de um jeito diferente, você já inovou naquele lugar. Então, a gente buscou trazer isso, assim, também para o servidor enxergar nessa perspectiva também, né? E esse papel esse objetivo de valorizar o servidor foi muito atingido, e aí parabéns para vocês, porque a gente chegou, no dia seguinte a gente conversou, né, com a nossa equipe, parabenizou o nosso projeto que foi premiado e o outro projeto que foi inscrito. E a Carmen, que é a nossa servidora, que participou, ela falou, isso me deu um incentivo, e até uma fala do prefeito foi só de ter rompido a barreira será que eu devo escrever? Será que isso é legal? Aí ela falou, eu quero já fazer, e aí tá todo mundo empolgado, vamos organizar uma reunião de brainstorming de tempos em tempos para a gente participar e levar outras... Então, eu imagino que vocês tenham criado um nível de competitividade que outras passas agora vai todo mundo falar assim, não, eu quero participar. A segunda edição promete, hein, Edu? Não, e algumas pessoas vieram falar, putz, eu tinha um projeto, mas não consegui ter tempo de submeter. Agora que as pessoas já entenderam qual é a lógica, qual é a proposta, como funciona, a gente está com expectativa aí, né, que o próximo tenham muitos projetos. Isso aí. Isso daí, a ideia é muito baseada no Premia Sampa de São Paulo, né, que já está bem instituído lá em São Paulo, e também no concurso que a ENAP faz, a Escola Nacional de Administração. A gente trabalhou bastante em cima deles. Então, esse primeiro modelo ele tem essa base forte de São Paulo e da ENAP, mas a nossa segunda edição e as próximas serão mais personalizadas para a gente. Mas, então, a ideia era, né, a primeira edição a gente faz um piloto, né? Ver o que casa, o que não casa, e agora a gente vai trabalhar para a segunda edição e as demais serem mais vicentinas possíveis, né? A gente vai... Você, a primeira foi um piloto, já foi um baita piloto, muito bem legal, muito bem realizado. Parabéns de novo. Estou falando parabéns toda hora. E como nada na vida a gente faz sozinho, né, Thalita? Tiveram apoiadores importantes aí, né, para esse projeto sair do papel. A gente teve uma banca aí também, uns representantes da USP, o pessoal de peso, né, nesse evento. Foi. A gente, durante todo o processo de organizar, a gente quis ter certos cuidados, né? Então, o primeiro cuidado é não ser avaliado por ninguém daqui, né? Pra não ficar aquele olhar, o olhar da Thalita, a opinião do quê. É gente de fora. A gente leu os projetos porque a gente queria conhecer, mas a gente, em momento nenhum, né, teve interferência em nada. A gente só viu a nota final lá. Então, isso acho que dá um peso de profissionalismo no processo muito bom, né? E de isonomia. E um outro cuidado é que, assim, primeiro a gente abriu o edital de patrocínio. Depois a gente abriu o edital de submissão dos projetos. Porque eu pensei, se a gente não tiver patrocínio, com recurso eu não tenho. Mas se não tiver uma forma da gente, de fato, fazer que o servidor se sinta valorizado e importante naquele momento, para mim eu já não ia alcançar o objetivo inicial. E aí a gente foi conseguindo parceiros muito legais no processo, né? Então, tiveram algumas recusas, né? Nem tudo é fácil no meio do caminho, mas a maioria já teve um aceite, assim, quando a gente explicava a proposta. Eles falam, nossa, que legal, não, tô dentro, conta comigo, posso ajudar com isso, posso ajudar com aquilo. Então, foi acabando sendo fácil, né, esse processo. Foi muito legal. E parceiros que já se comprometeram a ajudar nos próximos também, né? Então, isso traz até ampliando a premiação, né? Isso foi muito legal. Então... Falando dos premiados... na categoria de inovação em processos organizacionais, o projeto vencedor foi o Busca Ativa Escolar da Secretaria da SEDUC, né? Desenvolvido pelos servidores Thiago Rocha Guimarães, Vandima Silva Galindo e Kátia Silva Valente, né? Que eles fizeram um trabalho de redução de reduziu em mais de 2.000 o número de crianças e adolescentes fora do ambiente escolar. Esse eu achei demais, assim, quando o primeiro eu falei, nossa, maravilhoso. E o outro vencedor, estou usando a colinha aqui, mas é legal para valorizar, falar o nome de todo mundo que participou. O prêmio de inovação em serviços
em serviços ou políticas públicas foi o MEI-Encontre, que foi uma parceria entre a SEICOM e hoje a SETRE, que é a Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, que foi desenvolvido por uma equipe liderada pelo Vinícius Claro, da SEICOM, mas junto com o pessoal da SETRE, né? Que é aquela vitrine, né? Uma virtual. vitrine virtual de empreendedores, né? De microempreendedores utilizando. E foi uma coisa muito legal nesse projeto, eu falando aqui como representante da SEICOM, é que foi quando chegou essa ideia, que antes era a SEDECT, né? Tinha um orçamento de, acho que cerca de R$15 mil para executar esse serviço. Aí a gente olhou e falou, não, no nosso site a gente consegue fazer isso sem esse custo para a prefeitura. Legal. Então a gente conseguiu desenvolver e ainda com a economia do gasto que seria realizado por um outro fornecedor. A gente já tinha as mesmas ferramentas na SEICOM e conseguiu realizar. Então acho que isso ajuda também a mostrar o quanto estudar melhor os projetos, estudar bem os projetos e ter todo esse planejamento que vocês primam tanto na secretaria de vocês, faz com que a gente use melhor o dinheiro público e execute melhores serviços, né? Nossa, eu peguei um momento agora para mim, né? Filosófico. Não, e a própria transversalidade, né? Sim. Se a SEDECT, na ocasião, tentasse fazer sozinha, ela ia usar o recurso, mas aí ela procurou alguém ali no mesmo ambiente institucional que pudesse apoiar. Então, isso é fundamental para a economia e para o impacto do que a gente busca fazer. E é uma iniciativa pioneira na Baixada, essa do MEI-Encontre, né? Nesse formato que tem, tudo, não vejo nada parecido assim. Né? E surgiu num momento delicado, né? Tipo, Na pandemia em que os empresários, microempresários, precisavam ter os seus negócios divulgados, né? Para alavancar suas vendas, enfim. Então veio muito a calhar, né, esse projeto, foi muito legal. E falando em pioneirismo, o Inova São Vicente, óbvio, só tem São Vicente, mas tem outras cidades aqui da Baixada que fazem esse tipo de premiação? Não A gente conheço. a gente não identificou. A gente até viu de outras cidades, né? Mas Da aqui a gente, Baixada. da Baixada aqui não. E aí que a gente mais se espelhou, como a Maíra disse, foi São Paulo, né? Que já tem uma tradição maior nesse processo. Muito legal. E aí, já de repente antecipando uma pergunta, vou fazer diferente, vou antecipar uma pergunta da caixinha de perguntas, que a gente sempre coloca uma caixa de perguntas antes do... Vai ter ano que vem? Já mandaram. Vai ter ano que vem? Eu vou poder participar? A ideia é que ele seja anual. Legal. Sim, então a gente já está pensando, né, nas categorias no próximo edital, se organizando já para num ano que vem, nesse mesmo período, né? Porque, assim, ter sido essa semana, não foi à toa. Que foi isso é a importante. abertura da Semana do Servidor. Sim. A gente acabou não comentando, mas dia 22 é celebrado o Dia do Servidor Público, né? E a gente quis fazer na segunda-feira dessa semana. Então, a ideia é que a gente mantenha esse mesmo período também como uma ação de valorização do servidor, né? E os projetos que eles foram... Tem que ser um projeto desenvolvido naquele ano ou podem ser projetos de anos anteriores ou projetos que estão sendo desenvolvidos há muito tempo? Como que funciona? Não. No edital que a gente escreveu, isso é questão da gente também discutir e pensar como que num edital vai acontecer. Mas a ideia é que sejam projetos ou que já tenham sido implementados ou que nem tenham sido implementados ainda, estejam em fase de ideia. Mas aí também já é uma deixa, né, para o servidor ali sentar, escrever, organizar aquilo que está só na cabeça e aí ele já escreve em projeto. Então é isso, assim, não precisa ter sido implementado ainda, não tem um horizonte temporal que faça esse recorte, Legal. sabe? E eu acho muito legal esse Precisa ser para São Vicente. Tá. Aí sim. Eu tô monopolizando, desculpa. Fica à vontade. Eu também, Maíra, Essa parte fala de aí, inovação eu tranquila. acho demais, assim. Eu já sei porque que ele tá se aprofundando, né? Porque eu quero... Ele vai na querer próxima submeter edição, o papo de projeto. primeira vem forte, filha. Segura aí que vem forte. Não, mas Pois é é. muito legal essa coisa do ideia também, poderem escrever ideias, porque, de repente, o reconhecimento numa premiação dessa é um empurrão que precisa para que essa ideia seja validada pelo coordenador da área, pelo diretor, pelo próprio secretário. Fala, poxa, de repente ele ainda não enxergou que aquele projeto é legal, mas pessoas de outras organizações, e aí foram... Quem foi que participou da banca? Foi o Renatinho que falou? É o Renato Eliseu, né, representando o LabGov da IACH USP, o Pedro Martins, da Fundação João Goulart, do Rio, da Prefeitura do Rio de Janeiro, e o professor Luiz Caim, do IFESP, né, de Cubatão aqui, do Federal de Cubatão. Pessoas super gabaritadas, com conhecimento, que vão conseguir olhar com distanciamento e falar,
esse projeto é bom, né? De repente é um empurrão que falta. Isso é muito, muito legal. Quando a gente fez, né, começamos a divulgar as inscrições para os servidores, eu percorri algumas, né, algumas secretarias, né, conversando com o pessoal. E aí eu dizia, para fazer as pessoas se enganjarem mais, eu dizia, olha, você está vendendo sua ideia para a prefeitura. Né? Então, imagina que a prefeitura está aberta para pegar a sua ideia e colocar, se ela for boa, se você souber vender ela, para colocar em prática. Então, assim, escreva como se estivesse, de fato, vendendo uma ideia, um projeto, né? E aí, acho que as pessoas vieram bem com essa pegada, assim, de... Né, os critérios, replicabilidade e tal. Então, assim, acho que a ideia de criar essa cultura de fomento e tal, a inovação. E é legal que você instiga o servidor também a saber expor, né, as suas ideias. Porque às vezes o projeto é bom, mas o peixe foi mal vendido, né? Então, não consegue vender o peixe lá direito, enfim, explicar, tá. Aí você vai ver o projeto é até bom, né? Mas o servidor às vezes não conseguiu expor, né? Passa muito por isso também, né? Colocar no papel é uma parte fundamental. Às vezes é um empurrão que ele também precisa... Às vezes está no campo da ideia só, né? Só da fala. Tá só... E aí colocar no projeto, mostrar para inscrever, de repente já vira a ferramenta para ele conseguir apresentar melhor dentro da própria prefeitura. Né? Exatamente. Exatamente. O próprio formulário já tinha meio essa estrutura, assim, para ele entender, né? Então, o que é o objetivo, o que é impacto, o que é resultado, para ele conseguir já na ideia dele encaixar ali dentro de uma metodologia. Né? E a premiação foi muito legal também, né? Muito comemorado pelo pessoal. Você pode contar mais como que foi quais eram os prêmios que os... Isso, em primeiro lugar era a bolsa, né, de estudo de cursos de média ou curta duração do INSPER, à distância ou presencial. Então, assim, é uma baita instituição em gestão pública super renomada. E aí os primeiros lugares foram esses, junto com livros do Oficina Municipal, né, que a gente ganhou de doação. Segundo lugar foi um ticket do Fiel Barateiro, Vale Compras. Então, as pessoas vão poder lá até o final do ano fazer compra e ter o ticket, um valor de R$150, né? Isso aí. E o terceiro lugar? Foi o nosso café da manhã, né? Café da manhã com o Hotel Monte Rei, Colonial. O Adriano foi super parceiro, né? Até disponibilizou mais, né? A gente... Quando empatou, teve né? Empate, teve empate técnico. E aí eu liguei pra ele e falei, olha, Adriano, eu vou precisar comprar alguns, né? A gente tava pensando em... Né, ele já tinha feito a doação. E aí ele falou, não, quantos vocês precisam? Eu entro, né? E ele foi super parceiro e a gente conseguiu um café. E a gente já tomou café lá, né? Muito bom. Então isso aí é bacana. E é muito bacana esse envolvimento dos empresários, né, da região, né, com o Sr. Celestino no Fiel Barateiro e o Hotel Monte Rei. É legal demais ver esse envolvimento. Vai trazendo, né, o servidor integrado com a iniciativa privada e o meio acadêmico praticamente. Né? Então isso é muito legal, assim, ver essa união. Isso acho que foi uma externalidade que a gente conseguiu no projeto, né, no processo. A gente criou uma rede pró-inovação no município, né? A gente conseguiu academia, servidor, empresário, governo se unir em prol da inovação. Então foi um baita ganho aí, né? E aí tiveram outros parceiros também, né? Não só na premiação, mas o buffet ali, a gente também teve a participação de parceiros, né? Então, a própria MB Gussi, Sicredi, a Lojas Mi Amor, que apoiaram a gente na questão do buffet, eles falaram, nossa, eu não sabia que a prefeitura tinha esse cuidado em pensar a inovação na cidade. Não, a gente está muito atento a isso e precisa de ajuda nesse processo. Então, foi uma construção legal, né? Nesse sentido. Passa muito também... por aquilo que a gente conversou muito aqui com a Ju, né, a secretária de turismo, quando a gente falava do festival gastronômico, né? O buscar parcerias passa muito pela imagem que a gestão também passa para o empresariado, né? Então, assim, o fato, pelo menos eu enxergo dessa forma, né, dos empresários estarem abraçando esses projetos, essas ideias, é sinal de que eles estão enxergando que, né, o que tem sido feito na cidade é um trabalho sério, né? É isso. Então, eu não vou vincular a imagem da minha empresa a uma gestão que, sei lá, não sabe nem o que está fazendo, enfim. Né? Eu acho que
é muito por isso, né? Também. Além da seriedade, a qualidade que a gente traz nas coisas, né? Então, teve gente que virou pra mim e falou assim, nossa, esse evento tá padrão Santos. Aí eu fiquei olhando e falei assim, não vai ser menos que isso, porque a gente merece, não é, né? Porque, enfim, essa imagem que a gente vai construindo. Acho que a gente está vivendo um momento de resgate da credibilidade, né, da cidade, né? De resgate não só da credibilidade, mas do orgulho também, de as pessoas... Ainda tem aquele termo que as pessoas usavam de síndrome do vira-lata, São Vicente, qualquer coisa, pode ser isso, pode... Mas tudo que a gente está fazendo, quando faz o festival gastronômico, é um baita festival. Quando faz o festival da Primavera, um baita festival. Quando é pioneiro na premiação de inovação, nós somos pioneiros, dá para falar. Estamos aí com o melhor... A única prefeitura que está pensando isso somos nós, né? Então não é que é padrão Santos, eles que têm que correr atrás da gente agora. Aí, Santos, está feito o desafio. Um outro projeto que é pioneiro, não sei se vocês já iam... Não. Eu tô mais na frente, né? Me dá uns cutucão aí, Beth. O que vocês botaram na água dele? Não, outra coisa que eu acho muito pioneiro, que é a visão do prefeito Caio Amado de pensar a cidade fora do mandato, né? E aí tem muito a ver com um projeto que vocês tocam especificamente, que é o projeto 500 anos de São Vicente, né? Eu ia falar um pouquinho mais sobre isso aí. Pouquinho não, muito mais, vamos embora. O projeto essa preocupação do prefeito mesmo de deixar um legado, né? Ele sabe que, ainda que seja reeleito, os 500 anos... ele não vai estar mais aqui quando a cidade celebrar esses 500 anos, mas a importância, a preocupação dele de deixar um projeto para a cidade. E aí a gente foi buscar casos de sucesso que deram certo Brasil afora, né? E aí a gente viu que deu certo, sim, em municípios que muito recentemente tiveram um boom de crescimento. E aí a gente está falando de Londrina, de Niterói, do governo do Ceará, de Belo Horizonte. E aí a gente trouxe essa metodologia para São Vicente. Cidades que vão completar 500 anos depois da gente, né? Que a gente Cidades é a primeira, que vão então... completar, exatamente. E aí, por ser a primeira e tem essa narrativa dos 10 anos, a gente falou, o momento é agora. E aí a gente foi atrás desses parceiros que fizeram esses municípios, os mesmos parceiros, e trouxemos para São Vicente. Ganhamos a credibilidade nesse processo e eles falaram, não, acharam incrível o compromisso do prefeito nisso, o compromisso, né, dos servidores ali, da equipe de governo, e estão junto com a gente nesse projeto. Então, é um projeto que, com o apoio do Movimento Brasil Competitivo, é um OCIP ligado ao Grupo Gerdau, né, uma baita empresa aí na cidade, que mobiliza muito a economia nacional, está apoiando a gente junto com empresários aqui da região. E a gente está nessa fase, então, de fechar isso para ano que vem já dar start nesse planejamento. E aí a ideia é a gente construir um plano dos 500 anos que norteie os esforços da cidade para alcançar esses 500 anos do jeito que a gente tem imaginado, né? Colocar a cidade num outro patamar ao longo desses 10 anos. É isso, assim. Mas quando a gente está falando do que norteia os 500 anos, a gente está falando o quê? De índices, de... Quais são os parâmetros, vamos dizer assim? Isso, a gente tem os nossos eixos, as nossas áreas prioritárias, né? Eu estou falando de serviços, de turismo, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento imobiliário. Atrelado a isso, eu tenho uma série de indicadores. E aí a gente começa a analisar e começa a organizar e monitorar isso. Então, por exemplo, naquele estudo que eu sempre apresento no plano dos 500 anos, São Vicente, no estudo comparado das 100 maiores cidades no país, São Vicente só caiu no ranking ao longo dos últimos 10 anos. Isso é muito ruim. Então, agora é olhar para esse ranking e ver, um a um, os que a gente vai subir nos próximos anos. Então, é ter esse acompanhamento metodológico de planejamento para o crescimento da cidade, né? Não é deixar que ela cresça desordenadamente, é ter um norte ali que acompanhe isso. Essa é a proposta. Eu acho que ainda mais porque se a gente deixar ao acaso, a chance de cair é muito maior do que ter sucesso ao acaso, né? Deu sorte. Não, é trabalho planejado para conseguir subir. Com uma rede de pessoas que apoiem a gente nesse processo, né? Por isso que é essa governança multi-institucional. Então, ainda que não seja mais o prefeito Caio Amado que esteja nesse período, essa rede consolidada na cidade assegura a continuidade do que for necessário. Né? Essa é a ideia. E que deu muito certo em outros lugares e que a gente vai estar fazendo dar certo aqui.
E aí dentro desse projeto tem busca também de parcerias, é um trabalho árduo, né, Thalita? De apresentação, porque o projeto foi lançado em abril, né? Foi abril desse ano, não? Isso. Teve até no hotel, lá tem os parceiros, né, do projeto. Como é que tá essa busca por parceria? A gente aumentou os nossos parceiros de abril para cá. A gente já conseguiu todo o recurso necessário para essa primeira fase. E aí, então, a gente finalizando essa primeira fase, a gente consegue dar início ao projeto e ter a entrega do plano. E aí a ideia é que a gente, numa segunda fase, consiga também captar recurso para elementos adicionais que a gente quer inserir no projeto, né? Que é o contador, são outros elementos que se somam a isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente já tem esse apoio e está na fase de buscar mais, até o final do ano agora. Esses elementos são surpresa ou você pode adiantar alguma coisinha? Não, o elemento... Pode, não pode fazer suspense? Não, o prefeito tem uma grande vontade de colocar um cronômetro na cidade contando os 500 anos. Então, a gente tem um contador até os 500 anos da cidade que as pessoas vão ali, tirem foto, enfim, né? Com aqueles recursos instagramáveis. E a gente está em processo de elaboração. Quer dizer, a elaboração passou, né? A gente está em fase de captar recurso para conseguir mesmo colocar esse relógio na cidade, esse contador aí, sendo um marco na cidade para os próximos 15 anos. Show, hein? Né? Eu já vi o projeto, estou participando disso, tá bem legal. Não posso falar muito. O projeto é lindo, o projeto é lindo. Agora é ir atrás de viabilizar, né? De fazer funcionar, mas tenho certeza disso e já está no caminho certo. São Vicente merece, né? E outro projeto, outra parceria que é muito inovadora, que foi muito legal, foi a capacitação que vocês fizeram. E aí a Maíra pode falar um pouco mais sobre o Nudge, né? O Nudge Rio. Foi uma equipe muito legal. Eu, infelizmente, não consegui fazer 100% do curso, mas fiz boa parte, assim, deu para ver que teve um conteúdo muito interessante, muito legal. Queria que explicasse um pouquinho mais sobre como é que foi. E como que vocês primeiro, como que vocês tiveram contato com eles, assim, como que vocês se conheceram e trouxeram para cá? O Nudge a gente trouxe para cá foi mês passado, né? Mas a gente tava desde o começo do ano já pensando, né, Thalita? Foi mais de 4 ou 5 meses para viabilizar essa semana de capacitação. Mas assim, eu gosto muito de livros, né, de gestão e tal, e eu tava sempre vendo um livro super famoso que explicava o Nudge, falava de Nudge. E aí eu fiquei sempre com esse livro assim na cabeceira, tô pra terminar ele ainda, vou entrar de férias em novembro, acho que eu vou terminar ele. E aí a Thalita fez um webinar. Um webinar, né, com a Rafaela Bastos, que é a presidente da Fundação João Goulart. E depois a gente foi puxar o LinkedIn dela lá e viu que ela trabalhava com Nudge, que tinha a unidade de Nudge lá na Prefeitura do Rio. E aí a gente pensou, poxa, será que ela não viria... Na verdade, a gente nem pensou neles virem primeiro, né? A gente falou, vamos fazer uma call com eles e ver se a gente pode trazer essa metodologia para ajudar a gente aqui. E aí a gente, através da Comunitas, né, entrou em contato com eles também. Fizemos uma reunião online e a gente falou, a gente é super afim de novas ideias de gestão para trazer para o município. E aí eles se disponibilizaram, falaram, a gente pode, né, criar a unidade de São Vicente, né? Então, e aí a gente começou a pensar em criar essa unidade aqui e eles super se disporam a vir. A Comunitas conseguiu viabilizar a vinda deles e a gente fez essa capacitação. Foram 36 horas, né? São 24 horas de curso, mais 12 de mentoria, que foi pra gente viabilizar, pra gente construir a unidade de São Vicente, né? Isso é muito, muito interessante mesmo. Para quem está em casa, não sei, talvez a pergunta seja difícil assim, o que é de forma resumida, o que é o Nudge, né? Para ninguém confundir com qualquer outra coisa. Só para não cortar, mas agora eu tô entendendo onde vieram os post-its lá da tua sala. Então, estou usando vários post-its. Os post-its são muito usados nessas metodologias, né? De gestão de projetos, de metodologias ágeis e tal.
Mas nudge, ele é difícil de explicar, talvez, mas assim, vamos lá. O nudge é qualquer... Não, assim, na verdade é qualquer intervenção que seja simples, que seja replicável, que seja... E que não seja impositiva, né? Que às vezes as pessoas podem confundir. Porque assim, se a gente for traduzir mesmo do inglês, o nudge é empurrãozinho, né? E se vocês forem buscar o livro mesmo que tornou esse conceito famoso, a primeira capa do livro era uma mamãe elefante com um bebezinho elefante. Porque quando eles andam em manada, a mãe vai dando toquinhos no elefante, né? Para ele saber para onde ele vai. Então, assim, ela não tá obrigando ele a ir para aquele lugar. Assim, ele tá indo. Mas ela dá um toque, olha, continua, né? Tipo, faz isso, faz aquilo. E aí o bebezinho ali, o elefantezinho faz ou não faz. E aí vem muito dessa ideia, né? De você... A gente tem padrões de comportamento na sociedade, enquanto consumidor, enquanto cidadão, né? E a ideia é que o Estado, né? A sociedade no geral, não só o Estado, mas no geral... direcione, mas não de forma impositiva, boas práticas, né? Então, todo mundo já sofreu nudge, assim, né? Se você pensar que você tem um boleto para pagar dia 30, e aí, sei lá, dia 29 chega, olha, seu boleto vence amanhã, um SMS. Pague aqui, não sei o que. É o empurrãozinho. É um empurrãozinho. É um lembrete, né? Ele não tá te obrigando, ele fala, vou cancelar seu cartão se você não pagar agora, não sei o que. Não. Ele tá falando, olha, amanhã, tô te lembrando só um alarme de celular é um nudge, né? Tipo, você tem que acordar às 6 horas da manhã, tá tocando lá. Isso é um problema, esse Não, e é muito interessante, pegando uns exemplos que eles deram, assim, de aplicações no meio público para diminuir, né, inadimplência PTU, impostos, ou diminuir a evasão escolar. Absenteísmo de consultas médicas. Exato. Então são coisas muito legais que dá são... para usar a metodologia para fazer com que as pessoas se sintam mais motivadas, não sei se esse é o termo, a executar aquela ação que é boa para a sociedade. Ou pelo menos entender a importância dela fazer aquilo, né? Vendo assim por alto, são problemáticas compartilhadas por muitos municípios, né? Esse problema, a saúde se queixa muito, né? De, marcou consulta, não vai, desmarca, né? Para abrir a vaga para outra pessoa. Ou a questão mesmo da inadimplência, São Vicente é uma cidade que sofre muito com isso também, né? Pagamento de impostos. Eu achei muito legal e assim, é muito bacana que vocês estão muito conectadas com instituições de muito renome nacional, né? Tipo, entrar em contato com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com a equipe do NUD de lá e trazer para cá, para trazer para os servidores, isso é demais. Foi um baita ganho, assim, né? E é uma equipe, é o primeiro núcleo NUD no país, né? Então eles são pioneiros no assunto. E aí vieram para São Vicente transmitir esse conhecimento, né? Pra gente foi um presentão, né? E aí envolver os servidores, engajar os servidores nesse processo. Enfim, foi uma experiência muito boa. E a gente quer manter a continuidade também, sim, né? E o legal é que são, assim, são pessoas muito próximas, assim, pessoas que querem fazer acontecer, né? Então, tipo, a gente entrou em contato, eles já se dispuseram e já quiseram ajudar. Então, são pessoas, assim, que estão liderando esse assunto no país, mas que estão super abertas, são super, assim, dispostas a compartilhar o conhecimento deles, sabe? Então, isso pra gente, assim, foi muito, tipo, ver seu heróizinho, assim, sabe? Tipo... Que legal, muito legal. E com certeza, acho que o próximo Inova São Vicente vão ter projetos que vão ter a metodologia NUD ali utilizada no projeto, né? Isso vai ser muito legal. Sim, o primeiro a gente já vai começar agora, no final do ano, né? Que é o NUD de inadimplência. A gente vai conseguir aplicar o que foi dado no curso em projetos aqui junto com a Cefaz. Então já está em andamento aí, vai ter frutos nesse curso. Uma coisa que eu queria abordar com vocês é uma parceria que a gente desenvolveu, que aí a SEICOM participou junto também, a carta de serviços, né? Que é muito legal, né? Que facilita. Eu acho que vou até pedir para a nossa produção colocar aqui na tela. O que é a carta de serviços, Thalita? A carta de serviços é um grande cardápio, né? Que o cidadão, de uma forma organizada, clara, acessível, consegue identificar o serviço que ele precisa e ter as informações de como que ele vai acessar esse serviço, né? Então, aí é o painel desse cardápio.
Então, pelo tema, ele consegue, né, acessar o que ele está buscando. Então, se é educação, saúde, zeladoria. E aí, ele clicando, ele vai ter acesso a quais os serviços disponíveis naquela área. E aí, também, aí ele identificou o serviço, então ele quer, vaga em creche. Ou cadastro de transporte escolar. Aí ele já vai saber ali o que é o serviço, quando solicitar, qual é o público-alvo, né? Então, quem pode ter acesso a esse serviço, se tem requisitos ou não, que documentos necessários ele precisa para isso, se paga a taxa ou não, aonde ele precisa ir, quais as etapas, né, Maíra? Isso é bem importante, assim, para o cidadão saber. Porque às vezes você quer um serviço, aí você faz uma coisa. Aí depois que você faz uma coisa, aí alguém te avisa que você tem que fazer outra coisa. Aí outra pessoa te avisa que você... Aí não, já tem todas as etapas, então ele já fica sabendo de tudo que ele vai precisar fazer e cumprir para alcançar o serviço completo. E todas as informações. Quer falar um pouquinho, Má, como é que foi o processo? É um verdadeiro mapa de todos os serviços. Isso, um catálogo, né? Pensa em um catálogo do que tem em São Vicente que o cidadão, né, que nós, enquanto cidadãos, podemos solicitar. São mais de 300 serviços. Mais de 300 serviços. E foi, assim, bem complexo para criar, né? Porque, imagina, a gente tinha que mapear todo o serviço, né, de ponta, né? Todo o serviço que tinha disposto pro cidadão solicitar. Então, a gente conversou com todas as secretarias e aí ia pedindo... a gente fez uma planilha para... Criou uma metodologia. Isso, né? Essa carta de serviço é uma exigência por lei. Sim, ela é exigida por lei desde federal, 2017, né? E São Vicente não tinha ainda. Não cumpria essa Não lei tinha. federal. Não tinha nem desorganizada, nem nada. Não tinha nada. Não. Tinha uma carta de serviços da Câmara, né? De serviços que a Câmara Municipal oferta. Mas do Executivo não tinha. Ou seja, eles começaram do zero. E eu imagino que vocês encontraram vários serviços que estavam confusos no caminho também, né? Vocês tiveram que Isso foi mais difícil no processo, né? Porque tem isso, né? Tipo, porque a ideia da carta é dar publicidade, né, ao serviço. Então, a pessoa tem que requerer, mas para ela requerer alguma coisa, ela tem que saber que existe, né? Então, você tem que dar essa viabilidade e também facilitar os caminhos para o cidadão. Então, rever fluxo, rever o que faz sentido, o que não faz. Então, você acaba mapeando e encontrando gargalos. E aí você vai arrumando, vai desnosando as coisas, né? Mas foi bem um trabalho, assim, de pegar todos os dados e aí ir escrevendo e traduzindo também, porque também a carta de serviço ela tem que ser em linguagem popular, né? Ela não pode ter siglas, assim, que ninguém saiba o que é. Então, tem também esse trabalho de tradução, né, do que é aquele serviço, né? Não posso escrever lá, taxa de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, tem que explicar o que é de fato, o nome mais popular possível. Então, é um trabalho de mapeamento, de tradução, né, de revisão entre as áreas. Revisão de fluxo, assim, ele foi um... Quanto tempo que vocês duraram para fazer isso? Lembram? Um ano. Um ano. Um ano. Bom, se tinha que ter desde 2017. Em um ano tá ótimo, né? Poxa. Pois é. Estamos na vantagem. Parece brincadeira, mas é sério, porque se era para ter e não teve, pô, que bom que vocês chegaram e fizeram. São quantos serviços que estão lá? Mais de... São 303. 303. Então, se a pessoa quiser procurar como que eu faço para o Catatreco, tá lá. Se eu quiser saber como é que eu faço o cartão escolar de transporte, tá lá também. O alvará de licença para funcionamento de bar, tá lá. O agendamento de uma consulta. Agendamento de exame ginecológico. Tá lá também. Sensacional. E o legal é que ela é bem intuitiva, né? No site, assim, a gente trabalhou agregando assuntos, né? Então, de educação, de saúde. Não necessariamente você tem que saber, assim, o serviço de transporte fica dentro da Secretaria de missão diferencial também. A responsabilidade é da Secretaria X. Você não precisa saber isso enquanto cidadão. Cara, então assim, a gente vê que na ponta isso aí também ajuda a quebrar um pouco aquela barreira da burocracia, né? Porque assim, você tá entregando, como você falou, uma linguagem popular, né, de fácil entendimento para o cidadão,
né? O mais intuitivo possível, o mais de fácil Quer dizer, acesso ele não possível. vai, tem muito serviço aí que, por exemplo, ele não vai precisar sair de casa e ir até o local, se deslocar, andar a pé às vezes, longas distâncias para se informar. Não, tá tudo aí. Às vezes o funcionário que sabe informar, às vezes não tá ali naquele momento, Exato. aí tem que voltar depois. Exato. Então é a economia do tempo do cidadão mesmo. Exato, é um né? jeito de você E a modernizar autonomia gestão. dele conseguir o acesso à informação também. Isso pra Também. gente é importante, né? Ele Com não certeza. depender de alguém que explique. Ele vai lá e encontra, né? Procura e encontra. Com certeza. Acho que essa coisa de dividir em categorias tornou tudo muito mais fácil do que dividir por secretarias, por exemplo. Ninguém é né? obrigado, né? Saber. Então, acho que esse foi um golaço nesse sentido. De você saber que... você consegue saber que tal coisa é do meio ambiente e animais, mas você não sabe você não saberia se é da Secretaria de Saúde, se é da Secretaria de Meio Ambiente, se é da Secretaria de Defesa Animal, né? Então, já fica tudo ali. Então... Isso é um diferencial quando a gente vê outras prefeituras, por exemplo, né? Que tem essa carta de serviços. Elas organizam por secretaria. Então, aí para o cidadão fica difícil, às vezes, identificar ali, né? E a gente quis ser identificado por acaba sendo mais fácil para produzir, mas mais difícil para o cidadão. Pro cidadão, Aí não vale a pena. E amarra bem com tudo que a gente está falando, inovação e também com nudge, assim, essa ideia de a gente trabalha para o cidadão. Então, a gente tem que sair da nossa caixinha, sair do nosso vocabulário interno, né, de falar siglas e chegar o mais próximo possível deles. Então, a carta é uma prova disso, assim, do nosso esforço de ficar cada vez mais próximo do cidadão. Comunicar melhor. Se comunicar melhor, de forma mais clara, sair essa burocracia, assim, inatingível, sabe? E é o que a gente chama também de transparência ativa, né? É quando o município se propõe a deixar algo disponível para o cidadão. Não precisar esperar o cidadão vir perguntar alguma coisa. E aí isso ajuda muito também nos trabalhos da própria ouvidoria, né? Que a ouvidoria vai lá e já de forma consegue mandar a informação sem esperar que o cidadão pergunte alguma coisa. Já manda o caminho também. Já manda o caminho, Nossa, não vai criar o conteúdo para informar. O conteúdo está disponível, só mostra onde está, entendeu? Perfeito. E vocês, a gente está falando aqui, assim, a Secretaria de Planejamento, mas tem um monte de coisa que está em prática, né? Está ali... Secretaria de Execução também, né? A gente falar um pouquinho também, queria falar um pouquinho desse projeto que já aconteceu uma edição, que é o São Vicente Mais Linda, né? Tá. E ela, o que ele é de fato, assim. Tá. O São Vicente entra muito também nesse modo que a gente quer se comunicar com o cidadão, né? Que também está atrelado à parte da profissionalização da gestão pública, né? Profissionalização, ela só não é dentro da nossa caixinha com os nossos servidores, ela é também para fora com o cidadão. E aí foi uma iniciativa que a gente falou, não, vamos colocar a mão na massa, né? O senso de pertencimento passa por aquilo que a gente também cuida. E aí a ideia foi reunir aí servidores num primeiro momento, nesse piloto, para sair deixando a cidade mais bonita. Então, com pequenas coisas, né? Às vezes a gente passa só uma tinta na guia, já traz um impacto visual diferente. A ideia foi essa, então. E aí as equipes montaram seus times. Nesse grito de guerra. A equipe da Seicom super engajada ali. E aí a gente conseguiu 12 quilômetros. Dar uma revitalizada. De zeladoria... num domingo, foi isso? Foi um domingo, uma manhã de domingo. A gente chama o embelezamento urbano ali, né? Porque como são pessoas, não tem muita prática na parte de zeladoria, a gente pegou atividades mais simples, mas que pudesse ser feita por qualquer cidadão. Nossa, mas são atividades, né, Thalita, que, dá outra cara, assim, pras ruas. É incrível, é incrível. A gente participou, né, Kennedy? E foi muito gostoso ver a interação, né, dos grupos. Eu imagino o quanto deu de trabalho, porque eu lembro que você criou o grupo de WhatsApp e todo mundo falou, tá acabando a cabo aqui, aqui tá faltando, tem pá, tá faltando um saco de lixo aqui. Eu acho que você deve ter ficado umas 3 noites sem dormir depois, né? Não, Pedro, só lá. Aí, arrancando propaganda no poste. Não, e muito legal que a gente viu, nas imagens a gente viu secretários, a gente viu os comissionados, servidores, a vice-prefeita, a primeira-dama, o prefeito, todo mundo mão na massa mesmo, então. E foi legal que foi uma forma de integrar as equipes também, Exatamente. né? Às vezes a gente fica ali dentro do ambiente, né, de trabalho ali, e aí de repente ali um ajuda o outro, não sei o que, promove esse momento diferente entre as equipes. Foi muito legal.
E até os materiais utilizados também foram doados por parceiros, né? Aqui Também foram doados. A Thalita é ótima parcerias. A gente sai pedindo, né? Captação Também. de recursos. O nosso cuidado era que a gente tivesse um material só para esse projeto, né? Não misturasse com o material de zeladoria das equipes de zeladoria. Certo. Então a gente conseguiu essa doação e separou esse material. Para que pudesse ter continuidade também não atrapalhar a logística das outras equipes que não param, né? Sim. E falando de projetos futuros que podem ser ditos aí, algum spoiler, alguma coisa que a gente pode aguardar no futuro aí da CEPLAG? Bom, o mais novo agora é que começo do mês agora de novembro, a gente vai para o Rio de Janeiro apresentar São Vicente num congresso de líderes cariocas, lá com o pessoal da Fundação João Goulart, né? Então foi um baita convite que a gente vai ter a oportunidade de falar dos dados de São Vicente. Mais uma parceria com a João Goulart, o pessoal do NUD. Legal. E a prioridade mesmo é a gente conseguir fechar o plano dos 500 anos. Esse é o nosso principal desafio aí, principal projeto em andamento. De próximos projetos... Falando só do projeto dos 500 anos, quando esse projeto estiver finalizado, ele vai ser disponível para o público? Sim, ele vai ter a duração... Assim, ele não começou ainda, né? Então, ele tem a duração ali de 12 meses. Assim que ele for dado o start dele, a gente vai fazer um grande chamamento também, chamar as universidades, chamar os empresários da região, para saber que foi dado o início, né? E o que vai ser feito nisso. E depois que finalizar... Aí vai ser uma baita festa. Legal, poxa. E eu acabei cortando, porque esse projeto ele é um projeto muito... Assim, pensar fora do mandato é uma baita inovação, falando do Brasil, né? Vamos ver até o gancho da inovação. Mas você estava falando de algum outro projeto? Tem mais algum que vocês estão... Tem o NUD, né? Que a gente a unidade NUD, de fato, se estabelecer, né? Como uma unidade NUD dentro da secretaria, para a gente começar a aplicar a metodologia nos projetos, né? De PTU, de abstinência, né? Abstenteísmo. Desculpa. Abstenteísmo das consultas. De fato, viabilizar a unidade em São Vicente, né? Também. É uma das prioridades. E a gente tem os nossos outros projetos, está muito atrelado a sistemas novos que a gente está trazendo para a cidade, né? Então, atrelado a um sistema de governança, de projetos prioritários, um sistema de zeladoria, um sistema de eficiência tributária, que a gente também trabalha muito da caixinha para dentro, né? Então, são entregas aí que a gente também está em andamento e a gente quer fazer. E aí, quando eles estiverem mais desenvolvidos, tragam para cá para a gente falar sobre eles. Fechado. A gente sempre coloca perguntas no nosso Instagram, né? A gente coloca uma caixa de perguntas e as pessoas mandam pra gente. A gente ainda tem algumas perguntas que foram feitas e aí a gente vê que muitos servidores assistem, né? Porque chegaram perguntas de servidores. E o Inova foi o sucesso na caixa. O que assunto. Aí perguntaram o seguinte: sou servidor, eu achei muito legal a iniciativa e queria saber se vão ter mais edições e quando começam as inscrições. Então a gente você já falou que a ideia é ter anual, né? Isso. O período de inscrição, eu entendo que a partir de junho, né? A gente já começa. No início do segundo semestre, a gente já começa a trabalhar isso. Para dar tempo também deles organizarem, submeterem, a gente conseguir os parceiros. Então, a partir de junho, isso já vai estar um edital aí sendo lançado. E a gente está pensando em novas categorias também, né? Novas categorias. Porque esse primeiro Inova tiveram 3 categorias, né? Inovação em processos organizacionais, inovação em serviços ou políticas públicas e parceiros inovadores. Que é essa terceira categoria, não teve nenhum projeto inscrito. A próxima a gente está pensando já em categorias novas, né? Falar em categorias novas, categoria. Acho que vai ao encontro aqui de mais uma pergunta que chegou. Posso inscrever projetos de qualquer área? Cultura, esporte, educação ou turismo? Qualquer área. Qualquer área que pense serviço ou processo dentro de São Vicente, tá dentro. Tá valendo. E não precisa ser, e pode ser com intersecções, né? Sim, isso foi muito legal também. Marcou bem a primeira edição, né? 5 projetos transversais. 5 projetos transversais. Não pode precisa. ser. Às vezes um projeto que acontece entre assistência e saúde. Escreve. Isso é muito legal. E como uma equipe só, né?
super interessante, sim. Então, a outra pergunta que tinha, a gente acabou já falando um pouquinho sobre se iam ter mais edições. Queria aproveitar, agradecer, se o papo é bom, passou voando, a gente já está quase uma hora conversando. E queria agradecer a presença de vocês, falar que o podcast está sempre de portas abertas para vocês trazerem mais novidades. Manda mensagem, já tô com aquele projeto que eu queria só dar um spoiler, já está pronto e quero falar. Legal. Pode vir para cá. E parabéns mais uma vez pelos trabalhos, pensando fora da caixa aí. Eu acho que essa semana que vocês apresentaram o Inova, assim, colocou uma semente na prefeitura inteira, assim, na cabeça de todo servidor. Que pelo que eu senti na equipe da Seicom, vocês conseguiram com todo mundo. Parabéns. Contagiar. Criaram um senso de competição que é super bacana também. É o MED, aí eles usaram essa MED da competição. O empurrãozinho. Gente, muito obrigada, parabéns pelo programa aqui, pela apresentação. Muito legal poder falar e ter essa oportunidade com vocês aqui. Isso aí, gente. Muito obrigada. Valeu, obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho, né, pelo empenho. A gente vê o quanto vocês ralam, vocês trabalham para trazer toda essa inovação, né, para a cidade. Faltou falar do Multa Cidadã, mas aí qualquer coisa pode ficar para uma próxima. Vamos falar. Aproveita. É um projeto também do coração, né? Não, Multa Cidadã é um projeto que a gente fez junto com a Secretaria de Organização Social e ele simula mesmo uma multa, né, uma notificação de multa, para que as pessoas, cidadãos, possam, quando eles identificarem que tem algum carro estacionado na vaga exclusiva para idoso ou pessoa com deficiência, o cidadão ali faz o seu controle social de dar uma multa cidadã, uma multa moral, chamada em alguns municípios, de falar, olha, essa vaga não é sua, nem por um minutinho, que as pessoas brincam muito, né? É rapidinho, é só um minutinho. Só ali já volta. E não, porque assim, muitas coisas voltadas a pessoas com deficiência são preferenciais, né? Então, fila de caixa, banheiro, é preferencial, assento em ônibus. Se não tem ninguém, qualquer outra pessoa pode sentar. E tem coisas que são exclusivas, não é preferencial, então é só para aquele público. E a vaga é uma delas. E a gente então veio com essa proposta também de conscientizar as pessoas de que essas vagas sinalizadas são exclusivas. E aí, junto com o engajamento social também, né? Do cidadão ir lá, ver, ele anda com um bloquinho de multa na bolsa dele, viu que tá lá, sinaliza, o motorista se assusta, facilita o próprio agente de trânsito a ver que o carro não tá com cartãozinho. E aí uma coisa que é legal também é que nesse boletinho da multa vem o passo a passo também de como a pessoa consegue o cartão DEFIS dela. Porque às vezes ela até tem direito, né? Às vezes ela é uma pessoa com deficiência e não sabe como obter. E aí vem o passo a passo também. O agente de trânsito não tem como adivinhar, né? Então, assim, tem que fazer mesmo a identificação correta para poder facilitar. Ele serve como uma advertência, é isso? Ele serve como uma advertência. Tipo, essa vaga não é sua. Né? É isso, a gente não pune. É tipo um cartão amarelo no futebol. Não é o vermelho, é o amarelo. É isso. A gente não pune, mas a gente conscientiza, né? Essa é a ideia. E faz um controle social em torno disso. Isso aí vai servir também para vaga de idoso ou só para deficiente? É para as duas. Para as duas. Para idoso ou pessoa com deficiência, serve para as duas vagas. Muito legal. Opa. Muito legal. Acho mesmo. Que é isso. Falamos de todos os assuntos. Falamos. Então tá bom. Parabéns por mais essa iniciativa, né? Obrigada. Da Multa Cidadã. E aí eu sempre falo isso, né? Se você tem mais alguma dúvida, ficou com alguma dúvida, manda aí nos comentários, a gente faz a pergunta chegar até elas, a dúvida, elas respondem e a gente responde aí nos comentários, beleza? Fechado. Então a gente já, mais uma vez, obrigadão. Obrigada, meninos. Gente. Parabéns. Obrigado, Pet. Valeu, Kennedy. Tamo junto, mais um Papo de Primeira. Participe aí e vamos compartilhar, assistam, compartilhem no Facebook os cortes no Instagram, que tem sido um sucesso. Compartilhem lá, posta nos stories e vamos embora. Fazer o conteúdo chegar para todo mundo. Até a próxima. Valeu!